Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Larissa, professora de matemática. Na aula 2 de hoje, nós vamos ver operações com conjuntos, tá? Em relação à operação de conjuntos, nós temos alguns tópicos que nós vamos ver nesta aula. Então, primeiro, união de conjuntos, intersecção de conjuntos, conjuntos disjuntos, diferença de conjuntos, complementar de A em B. Pessoal, essa ideia de união de conjuntos, interseção de conjuntos, nós já estamos vendo desde o ensino fundamental, tá? Nós vamos revisar esse conceito que vocês já viram anteriormente, porém nós vamos olhar algumas propriedades, algumas regras aqui das operações com conjuntos, que talvez vocês tenham esquecido ao longo do tempo. Então, primeiro, particularmente eu adoro estudar a teoria de conjuntos, tá? Eu acho um conteúdo gostoso de você trabalhar, agradável, assim. Tem bastante coisa que a gente pode fazer, tem muitos exercícios que nós podemos trabalhar. Primeira coisa que nós vamos ver é união de conjuntos, tá? Primeiro, a união entre dois conjuntos está ligado com o conectivo OU. Por que eu falo que está ligado com o conectivo OU? Porque quando você vai unir dois conjuntos, significa que os elementos podem pertencer a um conjunto ou ao outro conjunto. Por exemplo, eu quero fazer a união de dois conjuntos A e B. O que isso significa? Significa que eu vou pegar todos os elementos do conjunto A e unir com todos os elementos do conjunto B. Então, a união B vai ser a união desses dois conjuntos. Basicamente, o nome já está dizendo, né? União, eu vou juntar todos os elementos de um conjunto com os elementos do outro. Eu coloquei aqui duas notações para vocês, tá? Que é na forma de diagrama de Venn. No diagrama de Venn, se vocês perceberam, eu preenchi todos os espaços ali do meu diagrama, quer dizer que eu peguei todos os elementos do conjunto A e uni com os elementos do conjunto B. Outra forma para a gente representar a união B. Pessoal, esse é o nosso símbolo do U, tá? O U aqui é o símbolo de união entre os dois conjuntos. O que quer dizer isso de maneira formal? Quer dizer que eu quero todos os X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, quando eu faço a união entre os meus conjuntos, pode ser que nessa união alguns elementos pertençam a A ou pertençam ao B, tá? Na sequência, eu vou fazer um exercício com vocês, mas antes nós vamos ver o que é a interseção entre dois conjuntos. Antes ainda, a gente vai ver o número de elementos entre dois conjuntos. Tem uma regrinha que a gente usa aqui para determinar o número de elementos da união entre os dois conjuntos, tá? O que diz essa regra? Para determinar quantos elementos vai ter a união de A com B, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o número de elementos do conjunto A no diagrama, onde que isso está representado. O número de elementos do conjunto A é nesse espaço aqui, tá? Eu posso somar isso com o número de elementos do conjunto B, que são os elementos que estão nesse espaço aqui do meu diagrama, tá? E tirar da interseção. Por que eu falo que a gente tem que tirar da interseção de A com B? Então, eu somo todos os elementos de A com todos os elementos de B e subtraio o número de elementos da interseção. Porque na interseção, os números eles aparecem duas vezes. Então, por isso que a gente subtrai a interseção, ok? Então, soma os elementos de A, soma o número de elementos de B e subtraio do número de elementos da interseção. Na sequência, eu vou passar um exemplo prático aqui para vocês. Mas antes, agora sim, a gente vai falar de interseção entre dois conjuntos. Mas, meu Deus, pessoal, ainda não é interseção. Vamos falar das propriedades. Primeira propriedade, tá? Idempotente, A união A. O que quer dizer se A união A vai ser igual a quanto? A. Exemplo. Tem o conjunto A. Possui os elementos 2, 4, 6. Beleza? Se eu pegar A e unir com A, que também tem 2, 4, 6.
essa união não vai ser o próprio conjunto A? Então, é isso que está dizendo essa regra aqui, tá? Essa propriedade. Elemento neutro. A união vazio é igual ao conjunto A. Bom, gente, se eu tenho o conjunto A e vou unir com o vazio, só pode dar o conjunto A, certo? Então, a união de um conjunto com o conjunto vazio é igual a A. Propriedade comutativa. Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. 1, 2, 3. Eu vou determinar aqui a união B. Então, eu vou unir os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, A união B. Quais são os elementos do conjunto A? 2, 4, 6. Quais são os elementos do conjunto B? 1, 2, 3. Então, como que ficaria essa união? 1. Percebem que o 2 ele aparece duas vezes aqui? Só que quando eu vou determinar essa união, pessoal, eu não coloco o 2 duas vezes. Ele vai ficar representado apenas uma vez, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 6. Então, eu tenho nesse caso que a união B vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 6, ok? Peguei todos os elementos do conjunto A e uni com todos os elementos do conjunto B. Percebem que tanto faz você ter A união B ou B união A? Porque se eu pego primeiro os elementos de A, listo, e depois os elementos de B, vai dar na mesma, tá? Você não precisa ficar se preocupando com qual conjunto você vai listar primeiro a união. O que eu sempre falo para vocês fazerem quando vocês vão determinar a união de dois conjuntos? Gente, coloque em ordem crescente, tá? Eu sempre represento a união, interseção, enfim. Eu sempre represento um conjunto em ordem crescente. Então, fica melhor a visualização dessa união se você colocar em ordem crescente. Então, terceira propriedade aqui comutativa, A união B é igual a B união A. Deixando os dois exemplos aqui, o que eu tenho? Propriedade associativa, tá? Só vou colocar mais um exemplo aqui, pessoal, o conjunto C. 3, 5, 7. O que eu posso fazer? Eu posso determinar A união B e depois fazer a união com C. Ou faça a união com B e C e depois uno com o conjunto A, basicamente. O que eu vou fazer primeiro? A união B. Então, eu tenho A união B. A gente já sabe que a união de A com B, não precisava eu ter apagado, né? A união de A com B vai ser 1, 2, 3, 4. Agora, o que eu vou fazer? A união B, união C. Ou seja, eu vou pegar os elementos dessa união de A com B e vou unir com o conjunto quê? C. Então, como que vai ficar essa união? A união de A com B, união C, vai ser igual a 1, 2, o 3 está na união de A com B e está em C também. Então, 3, 4... aqui, pessoal, eu esqueci a união B, eu esqueci do 6. Deixa eu colocar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 2, 6. Beleza. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, repetindo. Fiz a união de A com B. Na união de A com B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 6. União com C. Quem são os elementos de C? 3, 7 e 5. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu representei na ordem crescente aqui. Gente, a propriedade associativa diz que tanto faz a gente fazer essa união e depois unir com C, ou fazer a união de B com C e depois unir com o conjunto A, tá? No final, vai dar a mesma coisa. Beleza, pessoal? Deixa eu apagar aqui.
Agora sim, finalmente a interseção entre os dois conjuntos. O professor não erra, tá, pessoal? O professor testa a percepção dos alunos. Então, aqui era um teste para ver se vocês estão prestando atenção na aula. Eu falo que a interseção, ela está ligada pelo conectivo E. Por que ela está ligada pelo conectivo E? A interseção de dois conjuntos, tá? Ela está ligada com o conectivo E porque eu vou determinar na intersecção ou interseção, tanto faz como você vai pronunciar, eu vou determinar os elementos que pertencem ao conjunto A e pertencem também ao conjunto B. Então, para que você determine a interseção entre dois conjuntos, o que você tem que ter? Os elementos, os números, as letras que pertencem a um conjunto e também pertencem ao outro conjunto, tá? Na forma de diagrama. No formato de diagrama, a interseção, ela vai ser esse intervalinho aqui. Então, eu tenho que nesse intervalo, eu vou ter a interseção, porque nesse intervalinho no meu diagrama, é a parte do meu conjunto que está em A e B ao mesmo tempo, tá? Nós também podemos representar da seguinte forma, A inter B. Então, esse aqui é o meu símbolo da interseção. Então, A inter B vai ser igual a X tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, se vocês observarem, o conectivo E está ligado aqui, porque para fazer parte da interseção, o elemento tem que estar em um conjunto e no outro também, tá? Eu vou fechar o slide ali para dar um exemplo para vocês. Primeiro, eu tenho o conjunto A. Vou colocar aqui os elementos. 1, 2, 3, 4, 7. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 7 são os elementos do conjunto A. E o conjunto B? 1, 2, 4, 5, 9. Eu vou determinar aqui A inter B, ou seja, a interseção do conjunto A com a interseção do conjunto B. Então, A inter B. Como eu disse para vocês, a interseção, para a gente representar, são os números em comum entre os dois conjuntos. Então, eu vou olhar o conjunto A e vou olhar o conjunto B. Primeiro, 1 está nos dois conjuntos, então ele vai fazer parte da minha interseção. 2 está nos dois conjuntos, faz parte da minha interseção. O 3 faz parte, pessoal? Não faz parte. Por que o 3 não faz parte da interseção? Porque ele pertence apenas ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. E para que a gente determine a interseção, o número tem que fazer parte dos dois conjuntos. Então, aqui não pertence, tá? O 4 pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B, portanto, ele vai pertencer à interseção. 7, pessoal, vai pertencer à interseção? Não. Por quê? Porque o 7 pertence apenas ao conjunto A. 5, pessoal, vai pertencer à interseção? Também não. Por quê? O 5 só faz parte do conjunto B. 9, pertence à interseção, gente? Também não. Porque o 9 não pertence aqui ao conjunto, não pertence ao conjunto A. Então, A inter B vai ser igual a 1, 2, 4. Como que eu posso representar isso no diagrama de Venn? Como eu disse para vocês, eu adoro o diagrama de Venn, então eu vou representar sempre que puder. E eu indico também que vocês representem porque facilita a visualização. Então, eu tenho meu conjunto A, meu conjunto B, tá? Vou colocar aqui os elementos do conjunto A. Então, o conjunto A tem 1, 2, 3, 4, 7. Conjunto B. 1, 2, 4, 5, 9. Reparem o seguinte. 1, 2 e 4 eu coloquei nesse intervalinho. Por que eu coloquei nesse intervalinho? Porque é a minha interseção. São os números, pessoal, que pertencem ao conjunto A
e ao conjunto B ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que eu coloquei 1, 2, 4 nesse intervalo aqui. Então, aqui é a interseção dos meus conjuntos. Espero que vocês tenham compreendido. Voltando agora, deixa eu apagar aqui, né? Propriedades, tá? Então, assim como a união possui propriedades, a interseção também vai possuir algumas propriedades. Primeira propriedade, A inter A é igual a A. Se eu tenho um conjunto A e vou fazer a interseção com o próprio conjunto A, é meio óbvio, né? Essa interseção vai ser o conjunto A. Porque na interseção você não pega os elementos em comum dos dois, e o A tem todos os elementos iguais a A. A união elemento neutro, que é a segunda propriedade. A interseção com o conjunto inverso é igual a A. Se você tem interseção, então, de A universo é igual a A. Propriedade comutativa. Vale também, mesma coisa que a gente viu para união. Propriedade comutativa, tanto faz você determinar A inter B ou B inter A. Então, tanto faz eu fazer a interseção de A com B ou a interseção de B com A. Dá na mesma essa regra aqui, tá? Essa propriedade. Propriedade associativa, também, como a gente viu na união, também é válida aqui para a interseção. Porque o que eu tenho? Que A inter B, eu posso fazer a interseção de dois conjuntos A e B com o conjunto C, ou fazer a interseção de B e C e depois determinar a interseção com o conjunto A. Então, dá na mesma aqui, pessoal. Tanto faz, ok? Conjuntos disjuntos. Nome esquisito. O que seriam conjuntos disjuntos? Pessoal, nós dizemos que A e B são disjuntos, são conjuntos, né, disjuntos, quando não possuem elementos em comum. Então, basicamente, eu vou dizer que dois conjuntos são disjuntos quando eles não possuem elementos em comum. Um exemplo, conjunto dos números pares e ímpares. Se eu formar conjunto com números pares e conjunto com os números ímpares, eles vão ter elementos em comum? Tem como eu determinar a interseção? Não. Por que não? Ou um número é par, ou ele é o quê? Ímpar, tá? Então, esse é um ótimo exemplo aqui para conjuntos disjuntos. Outro exemplo que eu passei aqui para vocês. O conjunto A possui os elementos 1, 2, 5 e 7. E o conjunto B, 0, 3, 4 e 8. Gente, eles têm algum elemento em comum? Não, eles não possuem elementos em comum. Então, se dois conjuntos são disjuntos, ou seja, se eles não possuem elementos em comum, quando eu vou determinar a interseção, essa interseção vai ser o conjunto vazio, ok? Então, tem que ficar bem claro isso para vocês. Se eles não têm elementos em comum, eles são disjuntos. Se eles são disjuntos, a interseção vai ser o quê? Conjunto vazio. Continuando, então. Diferença de conjuntos. Alguns alunos têm uma certa dificuldade em entender como fazer a diferença entre dois conjuntos, como determinar a diferença entre dois conjuntos. Espero que vocês compreendam aqui. Primeiro, eu tenho dois conjuntos A e B. O que seria a diferença, ou o que seria a diferença do conjunto A com o conjunto B? Qual que seria a diferença de A e B? A diferença são todos, quando eu falo diferença entre A e B, significa que eu quero todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, se vocês olharem aqui para o meu diagrama, o que eu tenho aqui preenchido? Eu tenho os números, tá? Os elementos que pertencem apenas ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, isso significa a diferença. Eu quero os elementos que estão em A e não estão em B. Agora, se eu falar para vocês que eu quero a diferença de B menos A, o que isso significa? Eu quero todos os elementos que estão em B e não estão em A. Vou passar aqui um exemplo com números para ficar mais claro para vocês, tá?
Só vou fechar o slide aqui para passar rapidinho um exemplo para vocês. Então, eu tenho dois conjuntos. O conjunto A, vocês perceberam que eu só coloco A e B, né? Ou é A, ou é B, ou é C. Então, eu tenho o conjunto A, que possui os elementos 2, 3, 5, 7, 9. E o conjunto B, que possui os elementos 2, 3, 8, 10. Agora, eu vou determinar A menos B. Quando eu falo que eu quero determinar A menos B, eu vou determinar todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Por exemplo, analisando aqui os dois conjuntos que eu passei para vocês. Quais são os números que estão em A e não estão em B? Vou pausar o vídeo e eu quero que vocês tentem fazer em casa, tá, pessoal? Então, tentem fazer. Beleza, gente? Primeiro, então, A menos B. Quais são os números que estão apenas em A e não estão em B? 2. 2 não faz parte da diferença. Por quê? Porque o 2 está no conjunto A. 3 faz parte da diferença? Não, porque o 3 está em A e B. Agora, 5 está no conjunto B? Não, então 5 faz parte da diferença. 7 está no conjunto B? Não, então faz parte da diferença. 9 está no conjunto B? Não, então também faz parte da diferença. Então, aqui eu tenho A menos B, que são todos os números que estão aqui no meu conjunto A e não estão no meu conjunto B. Então, nesse caso, eu tenho 5, 7 e 9. Agora, se eu fosse fazer B menos A, então eu tenho B menos A. Eu quero os números que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A. Aqui é legal porque a gente lembra também da ideia de relação de pertinência, né? Quando o número pertence ou não pertence a determinado conjunto. A gente já sabe que 2 e 3 a gente não coloca na diferença, porque o 2 e o 3 fazem parte tanto do A quanto do B ao mesmo tempo. Agora, 8 e 10 são os dois números que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A. Então, B menos A vai ser 8 e 10, que são os números que pertencem a B e não pertencem a A. Beleza, pessoal? Voltando ali, o complementar de um conjunto. Se eu quero aqui, eu tenho dois conjuntos A e B, e eu tenho que o conjunto A está contido no conjunto B. Então, o conjunto A está dentro do conjunto B. O que seria o complementar de A em B? O complementar de A e B vão ser os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, essa é a ideia de complementar. Complementar de A em B, todos os números que pertencem ao conjunto B e não pertencem a A. Então, seria o B menos A. Aqui entra também na ideia de diferença de conjuntos. Beleza? Então, complementar de A em B seria x pertencente a B e x não pertence a A. Para atividade de casa, gente, praticando, tá? Exercícios 2, 4 e 6 da página 262. Desenvolvendo habilidades, exercício 4, página 263, exercício 8, página 264 e também os exercícios complementares, exercício 2, página 264. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Ufa, não podia sair.